vamos falar sobre saúde, né? Porque saúde é que interessa, né? O resto não tem pressa. Hoje é Dia Mundial da Meningite, uma doença que, se não identificada rapidamente, pode levar à morte em menos de 24 horas, olha só a gravidade, e o mercado oferece tratamento contra a doença por meio de vacinas. A grande pergunta é por que ainda temos casos todos os anos sendo registrados aqui no Brasil. A gente recebe a enfermeira especializada em ensino e gestão de saúde, além de empresária do ramo de imunizantes, Andréa Vilas Lobos Malburg. Andréa, bom dia, bem-vinda à Jovem Pan, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nunca é demais a gente falar de saúde, falar de prevenção, e no Dia Mundial da Meningite, a pergunta que eu já lhe faço é: por que mesmo com informação, com vacina, doença erradicada desde a década de 80 e tudo mais, temos casos ainda sendo registrados no país, hein? A meningite não é causada por um único agente etiológico. A gente tem meningite por vírus, por bactéria, por fungo, por vários motivos. As meningites virais são a grande maioria e, por outro lado, a que tranquiliza, dificilmente uma meningite viral vai levar à morte, vai causar um dano permanente. Em contrapartida, as meningites bacterianas, essas sim, elas são extremamente graves. A doença meningocócica é uma das doenças assim, de apelo mais dramático pela evolução muito rápida dessa doença, podendo a pessoa entrar em contato com a bactéria e ter uma sequela irreversível ou mesmo óbito em questão de menos de 24 horas, como você já mencionou. E as virais podem ser transmitidas de uma pessoa para outra? Todas podem ser transmitidas pela via respiratória. No caso das meningites bacterianas, inclusive, existe uma outra situação que é o estado de portador são. Hoje, se nós fizermos um exame aqui em todos que estão nessa sala, alguém aqui pode estar albergando um meningococo na sua orofaringe. Essa pessoa não vai desenvolver a doença, porque naquele momento o sistema imunológico dela está ok, mas ela pode transmitir para outra pessoa, porque é através da via respiratória, pelas gotículas e tudo, de saliva, e a pessoa para quem ela transmitiu, essa sim desenvolver a forma grave e podendo ter sequela irreversível ou mesmo óbito. E para evitar isso, só a vacina? Não. Evitar, sim, não tem como, né? Assim, a vacina é a única ação que evitaria a doença. Hoje, para a doença meningocócica, nós temos vacinas para todos os tipos. O meningococo, ele tem vários subgrupos, que é o A, o B, o C, o W, o Y. O Y é o único que a gente não vê no Brasil. Mas nós temos hoje vacinas para o A, para o B, para o C, para o W e para o Y. Nós temos na rede pública os menores de 5 anos vacinados para o meningococo C. Os adolescentes para o ACWY. Só que nós temos o B e nós temos a doença meningocócica em todas as idades, de 0 até mais de 60 anos. Isso é monitorado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina e é mapeado. Nos menores de 5 anos aqui em Santa Catarina, hoje 100% dos casos é causado ou pelo B ou pelo W, sendo que as crianças estão vacinadas pelo C. Então, quer dizer que a vacina é ruim, a do C? Exatamente ao contrário. Uma vacina excelente, uma rede pública de qualidade, funciona e a gente não vê o grupo C nessa idade. Fica o B e o W, que representa 100% dos casos. Eu acho que a questão da informação poderia, com certeza absoluta, ser muito melhorada, porque as vacinas têm sempre aquela situação de o que não está no público e está no privado, tem a questão valores, né? Mas muitas pessoas têm condições e desconhecem esses outros tipos de vacina. Uma mãe abre a carteirinha de vacina e olha lá, meningite, o meu filho está protegido. Ela não tem o conhecimento de que a meningite tem vários subgrupos. Então ela acredita que o filho dela está protegido quando na realidade não está. Outra situação é não conhecer o comportamento da doença.
Aqui em Santa Catarina, o maior número de óbitos é na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Quase adulta já. Exato, o adulto jovem. Adulto jovem. É o adulto jovem. E a gente vê casos em todas as faixas etárias. Então, essa faixa etária, com certeza absoluta, precisa saber disso e precisa saber que existe vacina para prevenir, porque nessa faixa etária a gente vê o B, o C e o W. Mas aí, ainda pegando esse gancho que a senhora traz sobre a questão da informação, o poder público está sabendo levar essa informação, está sendo esclarecedor na questão da informação, ou o poder público faz a parte dele e a população não se atenta para isso? Porque assim, lhe ouvindo aqui, fica um pouco difícil, entendeu? Subtipo A, B, C, D. Exato, né? É um assunto muito técnico. É um assunto muito técnico, enfim. Como é que a gente pode avançar nesse quesito, na avaliação da senhora? Alguns estados no Brasil, vou citar o caso de São Paulo. Você procura uma unidade pública de saúde e você é informado. Aqui o seu filho está sendo protegido do tipo C. Se você tiver possibilidade, existe vacina para os outros tipos, procure um local que possa fazer essa vacina. Eu acho que isso seria uma estratégia, né, com certeza, para informar as pessoas, que aí ficaria, a decisão caberia a pessoa decidir se vai fazer, se vai investir, se não vai. A gente vê, por exemplo, pessoas muito, muito, muito simples pagando as vacinas para os filhos, né? Então, é uma questão de prioridade, mas também se você não tem a informação de forma correta, como é que você vai estabelecer uma prioridade? Joinville está falhando nisso na avaliação da senhora? Eu acredito que a rede pública poderia sim informar assim. Nossa rede pública é de muita qualidade e de muita credibilidade, principalmente num município como Joinville, onde nós temos postos de saúde em todos os bairros. Então, assim, as pessoas, o que é, isso é uma orientação que parte inclusive da gente. Tem vacinas que a proteção é exatamente a mesma no público e no privado. E, inclusive, é uma obrigação legal de todos os serviços privados orientarem. Olha, essa vacina, a proteção é igual na rede pública. Só que a gente não vê o inverso. A rede pública orientando o que não está disponível, né, nas unidades. Fica aí o alerta, né, para prevenção, para o cuidado, para a informação no Dia Mundial da Meningite. Queria aproveitar a presença da senhora também para a gente conversar um pouquinho sobre dengue e até a questão da Covid-19. Como é que está a procura pela vacina da dengue? Tem essa demanda de procura? Infelizmente, prevenção é o que a gente costuma falar que é mídia dependente. Nós tivemos uma entre-safra, digamos assim, da dengue por conta de que ali, julho, a temperatura baixou um pouco e com isso o ciclo de reprodução do mosquito fica mais lento. Mas agora, principalmente, é o que o mosquito precisa, né? Chuva e calor, exatamente o que nós temos. Assim, então, os alertas da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, é de que a dengue vai ser um problema de saúde pública e não é Joinville, não é Brasil, é em toda a América Latina e no Sudeste Asiático. E aí, como sempre, quando a doença explode o número de casos, as pessoas correm para a prevenção, a vacina acaba, o esquema é de 2 doses com intervalo de 3 meses, você só está protegido depois da segunda dose. Então, assim, a importância das pessoas começarem a se prevenir agora, para no verão já estarem protegidas. 2 perguntas em uma. No caso da dengue, tem vacina para todos os tipos e qualquer pessoa pode procurar Sim. e já tomar a vacina, Sim. independente de ter sintoma, doença? Hoje, a vacina disponível é uma vacina nova que entrou no mercado em junho, do laboratório japonês Takeda. Ela pode ser feita, exceto em pessoas com problema de imunidade. Essas pessoas têm que passar por uma avaliação médica para o médico decidir risco-benefício de vacinar ou não, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, exceto as pessoas com problema de imunidade, pessoas que convivem com HIV/AIDS, tratamento de câncer, doenças autoimunes, gestantes e mulheres que estão amamentando, precisam de avaliação médica. Os demais, independente, a partir de 4 anos de idade, podem se vacinar. E aí, nesse caso, significa que essa pessoa não vai contrair a dengue?
Nenhuma vacina é 100%. Certo. Tá? Então, assim, a vacina atual desse laboratório Takeda está em quase 90%, o que é uma eficácia excelente para a vacina. A gente, por exemplo, a vacina do sarampo, que tem uma eficácia muito menor, nós tivemos o sarampo controlado aqui no Brasil durante anos. Voltou agora com as quedas de coberturas vacinais e por conta de países que não têm um rigor tão grande, né, nos seus programas de imunização e que trouxeram a vacina, começou a voltar com a Copa do Mundo no Brasil. Para finalizar, a gente ainda tem casos de Covid, né? Essa semana ainda recebi informação, fulano não vem porque pegou Covid. Vacina tem, procura tem também ou não? Vacina ainda somente na rede pública. O que as pessoas desconhecem é que ainda hoje morrem no Brasil, em torno de 800 a 1.000 pessoas por mês de Covid. Então, assim, quem são essas pessoas? Grupos de risco. Pessoas de idade, pessoas com o que a gente chama de comorbidade, alguma doença associada e crianças pequenas que os pais estão com resistência a vacinar. Então, a importância de vacinar as crianças, os pais se vacinaram, mas não estão vacinando os seus filhos. Por quê? É a pergunta para a gente refletir nessa manhã, né? Andréa Vilas Boas Malberg, que é empresária do ramo de imunizante, enfermeira especializada em ensino e gestão de saúde. Andréa, muito obrigado pelo papo esclarecedor ao ouvinte. Prevenção é sempre necessária e saúde também. Volte quando quiser aqui a Jovem Pan. Muito obrigada. Obrigado, boa semana. Um ótimo dia para vocês. Para todos nós.